Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Neste capítulo nós vamos ver que Davi vai ser ungido rei de Israel. A narrativa começa com o Senhor falando a Samuel o seguinte: olha, até quando você vai ter pena de Saul? O que deixa muito claro que, por vezes, pode ser que Samuel tenha, embora não esteja escrito na Bíblia, falado com Deus a respeito de Saul, porque ele tinha essa compaixão e essa misericórdia. E o Senhor foi taxativo aqui com Samuel: olha, até quando você vai ter pena de Saul, sendo que eu rejeitei esse reinado dele, né? Então ponha-se de pé, pegue o azeite e vai até a casa de Jessé, porque eu escolhi alguém da casa dele para ser o novo rei de Israel. E Samuel claramente teve medo, porque imagine você, olha a situação, existe um rei, Saul era o rei naquele momento. Imagine você ser enviado para uma missão para ungir um outro rei. Então ele teve medo, obviamente, e aí ele fala para Deus, né? Samuel fala: Senhor, mas como é que eu vou fazer isso? Se Saul descobrir que eu estou indo lá ungir um rei, ele vai mandar me matar. E aí o próprio Deus fala assim: faz o seguinte, Samuel, leva ali um novilho para que você possa fazer um sacrifício ao Senhor e convida o Jessé para fazer o sacrifício junto com você. Porque assim vocês vão poder fazer o sacrifício e não vai ter problemas, enfim, você não vai ser perseguido. Muito bem, então Samuel segue por este caminho, ele vai até a cidade onde estava Jessé. Os anciãos da cidade ainda perguntam para ele, né: a tua vinda é de paz? Ele: não, a minha vinda é de paz, eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Enfim, e aí ele se encontra com Jessé para poder fazer então aquilo que Deus havia ordenado. Jessé então começa a chamar os seus filhos diante de Samuel para que ele se seja abençoado. E aí ele chama todos os filhos. Pela ótica humana ele vai chamar aquele que ele entende que era o mais bonito, aquele que era o mais formoso, mas o Senhor vai falando ao longo deste processo com Samuel, dizendo: não, não é esse aí que vai ser o novo rei, não é esse que é para você ungir. E aí, num dado momento, Jessé foi questionado por Samuel: olha, trouxe todos os teus filhos aqui? E aí o Jessé fala: não, tem um ainda que ele não está aqui porque ele está lá apacentando as ovelhas. Ele falou: então traga ele aqui porque a gente não vai comer enquanto esse um não chegar, esse último que está faltando, né? Mandou chamar, e este último era Davi. Assim que Davi então entrou naquele ambiente, né? A palavra diz que Davi ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E aí neste momento o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Este seria o novo rei de Israel. E aí Samuel pegou o azeite e ungiu Davi na frente de todos os seus irmãos. E daqui a palavra diz que daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Muito bem, passado esse caminho, neste capítulo também você vai encontrar o momento em que a história de Davi se aproxima do rei Saul. A Bíblia fala que depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor estava ali atormentando Saul. Aqui é muito importante que você entenda, quando nós lemos isso na Bíblia, né, que um espírito mau da parte do Senhor. Esse espírito mau ele foi enviado como uma forma de julgar o pecado de Saul. E é muito claro na Bíblia que, embora o próprio Deus ele não faça o mal em si, e sim ele faz a justiça, nós vamos ver episódios, por exemplo, em que Deus usou o povo da Babilônia para punir Israel da sua infidelidade. Então, não deveria ser a nós um mistério, um susto, quando nós lemos uma passagem como desse contexto aqui. Olha, o anjo mau da parte do Senhor, né? Um espírito mau da parte do Senhor. Algumas traduções aí um pouco mais não ortodoxas falam um anjo do Senhor, alguma coisa assim. Então, o que está acontecendo com Saul é que ele está sendo atormentado pelo seu próprio pecado. Então, esse espírito mau da parte do Senhor que vai atormentá-lo é uma forma de realmente exercer esse julgamento sobre o pecado de Saul. Então, fique bem tranquilo e bem ciente em relação a isso. Então, o que acontece? Os servos de Saul disseram o seguinte: olha, agora o Senhor está sendo atormentado, ó rei. Faz o seguinte, para que você possa dormir melhor, assim que esse espírito mau vier te atormentar, vamos procurar alguém que saiba tocar uma harpa, porque tocando esta harpa o senhor vai ficar mais tranquilo. Essa foi a orientação, a sugestão que os servos de Saul fizeram a ele. E aí Saul disse o seguinte: então vocês procurem esse homem que saiba tocar essa harpa e traz ele para cá. E aí um dos rapazes falou o seguinte: olha, conheço um filho de Jessé que sabe tocar harpa, no caso Davi. Então é aqui, nesse momento da história, que a vida de Davi com a vida de Saul começam a ter um encontro entre eles. E aí a palavra diz, né, que a narrativa desse homem diz o seguinte: olha, ele é forte, valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. E aí o Saul envia mensageiros ali ao pai de Davi, no caso de Jessé: olha, me manda Davi, aquele que está lá com as ovelhas, porque eu quero que ele traga, né, ele venha tocar aqui o instrumento, para que eu possa estar mais tranquilo, enfim.
E aí, Davi vai e começa a fazer exatamente isso, tocar, e esse alívio nesse momento acontece, então Davi acha o favor de Saul. Ou seja, Saul gosta da presença de Davi por causa desse bem que ele estava fazendo a Saul. Como o rei Saul, ele gostou muito do que Davi estava fazendo, porque quando ele tocava ele ficava livre daquele tormento do espírito mal, ele manda seus mensageiros então a Jessé dizendo o seguinte: olha, deixa o Davi ficar aqui comigo, porque ele achou favor diante de mim. E a palavra nos diz que toda vez que esse espírito mal que era enviado da parte do Senhor, ele vinha sobre Saul, Davi pegava então a harpa, ele dedilhava, e aí Saul se sentia melhor porque esse espírito do mal se retirava. Então, olha que interessante a história de Davi e de Saul, como é que elas se cruzam. E como Deus coloca todas as coisas em ordem para que Davi pudesse se chegar até perto de Saul, para que ele pudesse estar ali perto do rei, e mesmo antes dele ser reconhecido como rei, você nota no contexto bíblico que os próprios servos de Saul já diziam: olha, esse cara fala bem, ele é sensato, ele é forte e valente, é um homem de guerra, e o Senhor está com ele. E esta é a grande lição deste capítulo, quando nós observamos. Estamos vendo claramente Saul colhendo frutos da sua desobediência e do seu pecado, e estamos vendo que aquele que Deus escolhe, que no caso foi Davi, esse bom testemunho acompanha essas pessoas, porque foram os homens que disseram: olha, o Senhor está com ele. Então o testemunho de Davi, ele era tão forte, ele era alguém tão coerente em relação ao que ele acreditava, que era reconhecido pelos homens como alguém que Deus abençoava, que o Senhor estava com ele. Esta sim deveria ser, sem dúvida, a maior das nossas ambições, entre aspas, em sermos pessoas que, à vista da sociedade, mas não à vista de aparência, né, não uma coisa superficial, que as pessoas pudessem olhar para nós e dissessem isso: olha, o Senhor está com Marco, o Senhor está com você que está assistindo, o Senhor está com esta pessoa, não porque ela é rica, não porque ela é o modelo de sucesso do mundo, não. Mas ele diz o seguinte: olha, um homem de guerra, fala com sensatez, tem uma boa aparência e o Senhor está com ele. Esse é o contexto do Senhor estar com ele, de falar com sensatez, ou seja, há uma questão de comportamento, de ética, e isso acompanha evidentemente todo cristão.